Oi, gente, eu sou Ana Cândida, essa é a Dani, nós somos do Instituto Aripe e esse vídeo faz parte da série Reflexões sobre Pós-Parto e Puerpério e nós vamos hoje falar um pouco sobre amamentação, né, Dani? Porque a amamentação é um tema super complexo que toca em um monte de questões da nossa história, né? Emocionais, físicas e tudo. Não é um tema pra gente dar aula, né? É um tema pra gente conversar sempre. Sim, porque também é um aprendizado, né? Acho que contínuo, né? E cada experiência é única, né? Nenhuma mulher vai ter duas histórias iguais de amamentação. Ainda que ela tenha mais de um filho, cada história é a história dela com aquele bebê naquele momento. Sim. Eu tive uma vivência muito forte no meu puerpério com a amamentação que eu quero partilhar um pouco com vocês e conversar aqui com a Dani também, até para eu aprender também com a visão da Dani a respeito do que eu vivi e a gente poder trocar, né? Eu me preparei muito para o parto, busquei muita informação para ter um parto humanizado. Me lembro eu pesquisando, indo atrás de informação, mas a amamentação não foi uma coisa que eu pesquisei, puerpério também, não foi uma coisa que eu me preparei, me informando. E aí, quando chegou o momento da amamentação, começou a machucar o peito e não sabia o que estava acontecendo, porque eu tinha, em algum lugar dentro de mim, uma imagem que você plugava o bebê e ele mamava. Isso é normal de acontecer? Como é que é? Nossa, eu acho que isso é um dos maiores crimes que as campanhas de promoção de saúde fazem com as mulheres. Porque se a gente pensar no que é uma campanha de amamentação, é sempre aquela mulher linda, né, geralmente uma atriz, arrumada, maquiada, num quartinho todo lindo e limpo de bebê, não tem bagunça, né? Não tem fralda suja de xixi no chão que não deu tempo de recolher, não tem olheira, não tem choro, não tem, né? Aquele bebê, aquela mãe, é uma imagem quase arquetípica, né? Assim, religiosa, sagrada, da amamentação, como uma coisa que vai acontecer de forma natural, suave e prazerosa. Isso é a idealização da amamentação, né? E a romantização. Eu acho que a ideia por trás disso é muito nobre. É assim, nós sabemos e todas as evidências que a ciência nos dá mostram que é o melhor alimento que um bebê pode ter. Não só alimento, como é uma coisa que vai gerar inúmeros benefícios de curto, médio e longo prazo para a vida do bebê e da mulher. Sim. Então, quer dizer, nós queremos que o maior número de mães e bebês amamentem por um longo tempo. E como a gente vai conseguir isso? Bom, vamos dizer que é muito bom. É muito bom para todo mundo e todo mundo pode, é muito prazeroso. Então surge a ideia muito bem intencionada de contar essa história de uma forma bonita. Eu acho que o grande problema disso não é uma história só bonita, né? E não é uma história só de prazer. De muita dor. De muita dor. Então, tanto quando a gente fala somos todas mamíferas e todas podemos amamentar, é também uma verdade, mas não é só isso, né? Qualquer outra mamífera vai receber o filhote, pôr no peito e amamentar, mas nós somos mamíferas atravessadas pela cultura. E com todas as questões que isso gera em nós, né? E que dificultam que esse processo se estabeleça de uma forma simples. Porque entram ali crenças, medos, traumas, ideias sobre o que é ser mulher, sobre que tipo de relação a gente quer ter com aquele bebê. Então, acho que todas essas questões estão ali e eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de que contar uma história bonita ajuda as pessoas a viverem aquela história daquela forma. Porque não é assim que acontece. Se a gente fizer uma analogia, assim, vamos pensar, você quer fazer uma viagem para um lugar lindo, né? E as pessoas te falam tudo de bom daquela viagem. É uma viagem linda e você vai chegar e você vai ver todas essas coisas bonitas e te mostram fotos e te mostram, né, tudo que aquela viagem tem de maravilhoso. Você quer fazer aquela viagem. Na hora que você vai fazer, você descobre que tem uma trilha
de terra, com cascalho, esburacada, que você tem uma subida íngreme, que você vai ter que passar por uma série de lugares difíceis e ninguém te contou aquilo. Quer dizer, se você soubesse daquilo de antemão, você poderia ter decidido ainda assim fazer aquela viagem, mas você ia de bota, sim, você ia se aparelhar para viver aquela experiência sem tanta idealização. E você ia descobrir dentro de você recursos e uma força para passar por aquilo. Mas ninguém te conta, então você vai nua para viver uma experiência extremamente desafiadora. Sim. Sem saber o quanto de desafios e de coisas que você vai precisar rever sobre você mesma e superar para dar conta de viver aquilo como mulher do século XXI, né, do Ocidente, para dar conta de amamentar o seu bebê. Sim, e não é sempre que acontece, né, intercorrências e dificuldades, mas é comum acontecer, né? E quando a gente tem a rede de apoio faz toda a diferença, porque eu me lembro que eu fui em banco de leite, chamei consultoria de amamentação e não resolvia, pediatra também, porque era um caso específico que demandava experiência com fisioterapia, porque era o ponto da língua posterior. Então tinha que puxar a linguinha, ficou um imprinting da língua para trás e ela não conseguia fazer a canoinha, que é importante com a língua para poder sugar o leite. Então, só quando ela estava com 2 meses, que ainda não tinha ganhado peso, eu tive que entrar com complemento e meu peito estava muito machucado, ao ponto de me dar um trauma vascular, que é chamado de fenômeno de Renault, e não se descobriu o que estava acontecendo, e eu tive o apoio de uma amiga querida, Ana Paula Caldas, que falou, olha, então vem para São Paulo, na Casa Curumim, que lá eles têm bastante informação das diferentes, né, possibilidades que pode estar acontecendo. Fui lá, em 2 minutos que eu sentei, ela diagnosticou o que estava acontecendo, e a partir daí eu consegui ter apoio, informação, o que eu podia fazer. E aí isso também começou uma nova fase em relação aos meus sentimentos, porque até então estava tudo muito nublado e ter alguém que me apoiasse, que acreditasse em mim, fez toda a diferença. Então, como que é também o apoio nesses casos assim, da amamentação? Então, eu acho que o seu caso é um caso muito, muito específico, mais raro mesmo, né? Mas pequenas intercorrências acontecem em quase todas as fases iniciais de amamentação. Quase todo mundo vive um momento difícil na hora que a amamentação está se estabelecendo. Isso não é o menos comum. E existe uma ideia muito divulgada ainda de que se preparar para amamentar é se preparar fisicamente, né? Tipo, sei lá, esfregar a buchinha no mamilo e tomar sol e vários mitos que ainda existem. E na verdade o nosso corpo está todo preparado para amamentar, né? Então, o que seria essa preparação para amamentar? Seria buscar informação, né? Que muitas vezes a gente se prepara para o parto, mas não se prepara para a amamentação. Não tem ideia do que vai acontecer ali. E buscar o apoio. E assim, mesmo quando tudo transcorre normalmente, que não existe nenhuma questão assim fisiológica que precise de uma ajuda profissional, é preciso que as pessoas que vão ser a rede de apoio daquela mulher, né, o parceiro, a parceira, a família, todo mundo que esteja ali do lado dela, tenha uma ideia de que ela vai precisar ser muito nutrida nas suas outras necessidades para dar conta de nutrir aquele bebê, porque a amamentação é um emprego de horário integral, assim, sem descanso. Nos primeiros meses é uma doação que não tem fim, né? Então, de onde a mulher tira forças para dar conta daquela entrega, né? Inédita, principalmente quando é primeiro filho. Assim, ninguém imagina, mas é normal, ele quer mamar o tempo todo, ele quer ficar no peito o tempo todo. E aí entra um monte de crenças que atrapalham. Ele deveria estar mamando em intervalos maiores, né? Eu deveria ter tempo de fazer isso e tal, e ele já tem 3 meses e ainda está no meu peito grudado o tempo todo. Então, assim, precisa de muito apoio para uma mulher dar conta de passar por isso. E ter esse apoio e ter informação, nos casos em que tudo está tranquilo, é fundamental. Nos casos em que acontece alguma coisa
fora desse trajeto mais esperado, digamos, né, normal, a ajuda, busca de apoio é essencial. Sim. E aí tem uns trabalhos lindos, né? Não só dos profissionais que trabalham com isso, fonoaudiólogas, consultoras de amamentação super competentes, como também os grupos de apoio de amamentação. E poucas cidades têm grupos mesmo presenciais onde as mulheres podem ir para buscar ajuda, mas existem muitos grupos virtuais que ajudam mulheres que às vezes moram em lugares que não têm acesso a nada disso. Como você que precisou ir para uma outra cidade para ter um apoio específico, mas às vezes até para saber que tipo de apoio você pode buscar, um grupo virtual pode fazer toda a diferença. Sim. Te dá informação valiosa, né, para construir essa trajetória de cura, Sim. de conseguir sucesso, né, quando você quer amamentar sua filha. Ana, eu acho que a amamentação não dá para uma conversa só, né? Acho que a gente tem que continuar em uma próxima conversa, porque é muita coisa. É uma experiência oceânica. Sim, dá muito pano pra manga, muito papo ainda. A gente conversa mais. Tá bom. Próximo, faz Tá mais bom. um vídeo assim. Muito grata. Tchau, gente.